Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170, Domínio Espiritual, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Domínio Espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro
de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o tema Domínio Espiritual. E Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que foi anotada por João, no capítulo 16, versículo 32, que foi dita por Jesus: Não estou só, porque o Pai está comigo. É muito importante nós vermos o que está escrito no contexto, esta frase no Evangelho de Jesus. Porque aí nós vamos saber em que momento foi que aconteceu. O texto, capítulo 16, versículo 32, ele diz, Jesus dizendo para os seus discípulos: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então vejam que é um momento que ele sabia que iria ser preso e crucificado. Ele estava falando que todos aqueles seus discípulos iam dispersar, iam realmente ficar com medo. Ele estava já prevendo exatamente aquela demonstração de medo que eles teriam naquele momento. E Emmanuel nos diz, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Vamos fazer um estudo desta frase. Nos transes aflitivos da criatura. O que acontece? Refere-se a momentos de crise, sofrimentos intensos ou provações físicas, emocionais ou espirituais. São situações que testam a resistência e revelam fragilidades. Então, este é o conteúdo. Na frase, a criatura demonstra sempre onde se localizam esforços exteriores. É outra parte. O que ele está dizendo? Que essa criatura que está demonstrando ali onde localizam os seus esforços exteriores é um meio de sofrimento que a pessoa revela inconscientemente. Quais influências externas do mau comportamento, as forças podem ser materiais, psicológicas e espirituais. E tem aqui alguns exemplos. O estresse, por exemplo, a pessoa muitas vezes vai para o álcool. E esse álcool é uma força exterior que domina a pessoa. Se a pessoa está com ódio, ela está em conflito e ela tem, então, influência de um ambiente ou uma energia espiritual perturbadora. Então, vejam o conteúdo que tem uma frase que foi aqui colocada por Emmanuel. E ele continua dizendo que nas grandes horas de testemunho
no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Ele deu aqui 3 comportamentos. Ele deu um comportamento do avarento, que ele clama naquele momento, aquele testemunho que ele diz, que é o sofrimento ou morte, é nos momentos difíceis que a pessoa se encontra. E ele diz que o avarento ele vai reclamar ali as posses efêmeras, ou seja, ele não quer deixar. E os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Então, aqueles arbitrários são aquelas pessoas arrogantes que se querem mandar em todas as pessoas, de forma até brutal. Eles estão exigindo ali a obediência, ali no final da sua vida. Porque ele acha que ele tem esse poder sobre essas pessoas. E aqueles que são super sentimentalistas, eles reclamam o objeto de suas afeições. Se ele está ali naquele momento crucial, ele quer que venha fulano, beltrano, que fique ali dia e noite com eles. As pessoas já estão fragilizadas e eles ficam exigindo a presença, por exemplo, dessas pessoas que dedicaram a ele a vida inteira. Mas muitas vezes estão fragilizadas, como foi dito. Nessa outra parte ele diz: Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ele está dizendo que naquele momento, que ele sabia que iria ser preso e crucificado. Naquele supremo das últimas horas, ele se mostra Senhor de si mesmo. E ensina-nos. Ele vai nos ensinar. Porque ele não ensinou somente os discípulos, a nós todos. Identificando os propósitos do Pai. Então ele está dizendo que, para nós também, que todas essas dificuldades que nós temos no dia a dia, nas nossas vidas, nós temos o Pai. Ele está sempre à nossa disposição, os nossos mentores. E Emmanuel continua dizendo: ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Então Jesus, que era ali o ponto principal, ele não estava ligado a nenhuma dessas forças, nenhuma delas, e não se prendeu a elas. E diz ainda: atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Então veja bem, quando Pilatos deu a sua sentença de morte, ele viu aquilo como uma coisa como natural. Ele não se impressionou, ele não se assustou. Por quê? Porque ele sabia do que ia acontecer. Ele também respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás, que era uma pessoa de grande na sociedade, não o impressionava.
porque ele respeitava as leis de Moisés. E Caifás estava dizendo que ele estava criando um problema sério na doutrina deles. Ele amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Ele amava muito, com muito amor, aos seus discípulos. Mas naqueles momentos, ele tinha razões afetivas para não dominar ali no seu coração aquilo que ele sabia que estava acontecendo e que ia acontecer. Que os seus discípulos iriam ficar desorientados. Ele entendia a fragilidade dos seus discípulos. Continua dizendo que cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Então ele cultivava a vida inteira e ele não mudou nada. Ele tinha um devotamento no seu trabalho de instruir e socorrer aqueles doentes de corpo, de espírito, curar e consolar. E, no entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Ou seja, ele não pensou em forma nenhuma em permanecer ainda por mais tempo ali na terra. Nesta outra parte, ele diz: o ato de Judas não lhe arranca maldições. Ele já perdoou ele naquele momento. Falha como se fosse Judas o responsável, porque ele sabia que ia acontecer. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. Ele viu o pranto das mulheres, mas ele manteve o ânimo firme daquele propósito. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Tudo aquilo que fizeram com ele, ele manteve no silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. O fato dele estar sendo crucificado ao lado de ladrões, aquilo não lhe preocupou, não alterou nada. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Na conclusão, ele diz: sua lição do domínio espiritual é profunda e imperecível. E é mesmo. A lição que ele nos passou é de grande importância para nós também. É claro que nós não temos a evolução dele, mas ele está nos mostrando, Emmanuel. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça, e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Quando nós estivermos numa situação, no final de vida, ou até numa dificuldades que nós possamos estar durante a nossa vida, que nós possamos ser nós mesmos. Nos transes que nós vamos escabrosos passar na vida, mas com consciência tranquila. Nós fizemos o melhor que podemos fazer. Se chegamos
no final de nossa existência nessa vida, que nós possamos estar com a consciência tranquila. Porque nós fizemos aquilo que podemos fazer. Nós não temos que ficar dizendo, mas eu devia ter feito isso, diferente daquilo que eu fiz. Ou então, eu deveria ter feito mais amor para as pessoas. Mas porque se você não fez, é porque você não tinha para dar. A gente só dá o que tem. Cada um tem a sua história. Cada um faz a sua própria história. Para mim foi de suma importância essa lição e espero também que tenha sido para você. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.